tema, porque acredito que se há uma habilidade para dominar hoje, em redes de negócios ou em uma conferência, é a sua capacidade de lembrar dos nomes das pessoas. É impossível provar que você se importa com alguém se você não se importa o suficiente para lembrar o nome dessa pessoa, certo? As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. E é impossível convencê-los de que você se preocupa com a saúde, finanças, família, futuro, ou qualquer coisa que seja importante para elas, se você não se importa nem com o seu nome, certo? Maya Angelou disse: as pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas nunca vão esquecer de como você as fez sentir. E o nome de uma pessoa é o som mais doce para seus ouvidos. E muitas pessoas me dizem que se sentem tão envergonhadas, esquecidas, quando precisam perguntar de novo pelo nome de uma pessoa 2, 3, 4 vezes. Nós vamos consertar isso. Nós vamos consertar esses esquecimentos agora mesmo. Vou mostrar um método para você lembrar os nomes e rostos que você conheceu. Isso é ótimo, não é mesmo? E é por isso que queremos te levar da estaca zero ao nível herói da memória durante esta aula. Vamos começar. Primeiro, quero que você se lembre da sua mãe. Lembre-se, motivar, analisar e executar. A motivação é lembrar o nome de uma pessoa. Então pergunte a si mesmo: por que eu quero lembrar o nome dessa pessoa? Porque se você não consegue pensar em um bom motivo para lembrar o nome dessa pessoa, você vai se esquecer. Pense em uma ou duas razões. Eu quero praticar essas técnicas. Quero mostrar respeito pela pessoa. Quero fazer uma nova amiga. Quero fazer negócios. Essas razões vão te ajudar a aumentar sua motivação e você tem mais chances de se lembrar. O A é para analisar. Não te falta retenção, mas a atenção. Preste atenção. Ouça o nome dessa pessoa. Muitos de vocês esquecem o nome da pessoa, mas nem ouvem bem. Ouça em silêncio e preste atenção. E finalmente o E, em mãe, significa executar. Vamos ver agora mesmo as habilidades mecânicas usadas para lembrar nomes. Quero que você se lembre disso sempre que você for a algum evento social, como um casamento, por exemplo, ou uma reunião de negócios. Wayfest, uma dessas convenções, esse tipo de reuniões. O que eu quero que você faça quando for ao banheiro ver seu cabelo, sua roupa, sua maquiagem, ou o que quer que seja, quero que você se olhe no espelho e repita para si mesmo: eu irei suave. Lembre-se de ir suave, ir suave. Eu vou te explicar o que significa ir suave. O I significa identificar, porque você tem duas opções: identificar seu potencial para lembrar os nomes, ou você pode decidir que você não consegue. E nesses dois casos, independente do que você escolher, você está certo. Essas palavras são de Henry Ford. O poder da convicção é muito grande. Se você quer deixar de dizer coisas negativas como não vou me lembrar dos nomes, ou minha memória é terrível, não diga isso. Mude por algo mais positivo. O R de ir suave significa realizar. E não me refiro somente a realizar as atividades físicas que eu falei antes. Ainda que eu tenha dito que as pessoas que se exercitam têm um melhor desempenho mental, mais foco e memória. Porque tudo que for bom para o seu coração, será bom para o seu cérebro também. Mas quando eu digo realizar, eu me refiro a praticar. Praticar traz progresso. Praticar transforma algo em permanente. Sendo assim, você tem que praticar o que está prestes a aprender. Continuemos com o restante de ir suave. Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que eu quero que você faça é utilizar o S de soar. Diga o nome da pessoa. Se você está falando com Ted, normalmente falamos: é um prazer conhecê-lo. Então, se ele te falar: eu me chamo Ted, responda: Ted, é um prazer te conhecer. E agora, quantas vezes você já escutou o nome dele? 2. Uma vez pela própria pessoa e outra por você. Peço que você repita para ter certeza de estar cumprindo com o E de mãe. Que você tenha escutado bem. Porque você não quer conversar com Ted por 20 minutos e no final dizer tchau, Ed. Você quer que te corrijam logo no início. A letra U de ir suave significa usar. Use o nome ao longo da conversa, mas perceba que usar não é abusar. Você não quer colocar um A e um B na frente da palavra. Abusar seria: Ted, é um prazer conhecê-lo. Ted, você gostaria de comer alguma coisa? Ted, sobre o que gosta de falar? Ted, Ted, Ted. Isso é um exagero. Você deve usar o nome dele 3 ou 4 vezes no contexto geral da conversa. A letra A em suave significa argumentar. Qual é o assunto favorito de todos? Não é viajar, não é comida, não é sobre trabalho. Então o que é? São eles mesmos. Lembre-se que o nome de uma pessoa é o som preferido delas. Argumentar é muito importante, principalmente quando você conhece alguém que possui um nome um pouco diferente. Talvez seja a primeira vez que você tenha escutado esse nome. Então pergunte sobre o nome. O que você pode perguntar? Como soletrar, de onde vem, se foi uma homenagem a alguém
ou se está relacionado a alguém. Tem algum significado em outro idioma? Você pode usar todos estes argumentos para te ajudar. Lembre-se, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto elas importam para você. E questionar sobre o nome é importante. Me lembro que eu estava fazendo um treinamento numa das maiores empresas de seguro de vida do país, e havia aproximadamente 100 pessoas na sala. E o nome da diretora do curso era Nankita. Nankita. E eu disse, nossa, que nome bonito, de onde é? Como soletra? O que significa? E ela ficou toda travada por um segundo. E eu repeti, Nankita, o que significa? E ela olhou para os colegas e disse, significa belas águas correntes. E eu disse, uau, é realmente muito bonito. Vi como os colegas dela de trabalho reagiram quando eu falei isso. Eu perguntei, Nankita, há quanto tempo você trabalha aqui? E ela disse que há 4 ou 5 anos. Também perguntei se com as mesmas pessoas, e ela disse que sim, e que inclusive muitos ali tinham ido ao seu casamento. Então perguntei a eles, quantas pessoas nesta sala sabem o que significa Nankita? E das 100 pessoas, adivinhe quantas levantaram a mão? Nenhuma, 0. E a partir daí criamos um vínculo incrível. Lembre-se sempre da emoção conectada ao nome de alguém. Seu nome é praticamente uma das primeiras palavras que você aprende a escrever sozinho. E quanto apoio e amor te deram enquanto você aprendia a escrever seu nome? É algo muito bonito, é a sua identidade. E é assim que eu aprendo o nome de uma pessoa. E finalmente o V em suave, que significa visualizar. Quantas pessoas não são melhores com fisionomias que com nomes? Todas. Se você vê alguém e diz, eu me lembro do seu rosto, mas não me lembro do seu nome. Você nunca vê alguém e diz o contrário. Eu me lembro do seu nome, mas esqueci da sua fisionomia. Você nunca disse isso, não é mesmo? Porque a tendência é lembrar daquilo que vemos. Existe um provérbio chinês que diz, o que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, me lembro. O que eu faço, aprendo. Escutei o nome e esqueci o nome. O que vejo, me lembro. Vi seu rosto, me lembro do seu rosto. O que faço, aprendo. Voltando à prática. A prática traz progresso. Então, o que fazer quando quero visualizar o nome de alguém? É simples. Você deve aplicar a técnica VIP. Visualizar uma imagem peculiar. Porque nós nos lembramos daquilo que vemos. Se você lembra do que vê, então visualize o que deseja lembrar. Por exemplo, a pessoa se chama Maria. Quando eu digo o nome Maria, do que você se lembra? Da Virgem Maria, talvez? Se imagine conhecendo a Maria pela primeira vez, imagine que ela está com a vestimenta da Virgem Maria. Você lembraria disso? Com certeza lembraria. E assim, quando for se despedir da Maria mais tarde, você também vai se lembrar. Ou talvez você não queira usar esse exemplo. Então, que tal usar a música para crianças? Maria tinha um cordeirinho. Então, imagine conhecer Maria pela primeira vez e, debaixo do braço, ela carregando 2 cordeirinhos. Maria tinha um cordeirinho. E ela tem 2 cordeiros debaixo do braço. E você pensa, bom, que coisa mais infantil. Quem são os aprendizes mais rápidos do planeta? As crianças. E crianças geralmente levam o nome como uma brincadeira, não é? Eles escutam o nome de alguém e repetem, fazem uma rima. Elas fazem estas coisas porque é assim que elas aprendem. E aprendem muito rápido. E então eu diria, lembre-se que Maria tinha um cordeirinho. Quando você se despediu dela, o que ela estava fazendo? Ela estava segurando os cordeirinhos. E qual é o nome dela? Maria. E a pessoa se chama Marcos, o que imaginar? Ele se chama Marcos. Só imagine que você está colocando uma pequena marca na testa dele. Marcos se apresenta e você põe uma marca na testa dele. Inclusive, por favor, lembre que estamos apenas imaginando isso. Você não vai dizer isso com Marcos, combinado? Só uma pequena marca mental na testa dele. E isso é engraçado, por isso você se lembraria. Quando você estiver fora de casa, não vai ver tudo como cordeirinhos e marcas. O que acontece é que depois que você já for capaz de se lembrar do nome da pessoa, a imagem desaparece. Mas eu quero que você use esse método de visualização, porque ele supera o que eu chamo de a síndrome dos 6 segundos. A síndrome dos 6 segundos é bem o que o nome diz. Você tem 6 segundos para aprender o nome. Do contrário, o que acontece? Simplesmente vai desaparecer. Então, se o nome da pessoa for Miguel, o que você poderia imaginar? Ah, Michelangelo, talvez? Imagine você se encontrando com alguém chamado Miguel e, de repente, essa pessoa tira um par de pincéis e começa a pintar as pessoas ao seu redor. Você não vai se esquecer disso. É visual, é imaginativo. Quando você der tchau, esse será o cara que pintava as pessoas. E qual era o nome dele? Miguel. Se o nome da pessoa for Carolina, o que você poderia imaginar? Pensar em algo caro? E alguém chamado João, o que você poderia imaginar? O que quer que seja que você imagine, a ideia é que seja visual. Imagine a pessoa fazendo alguma coisa muito peculiar e pronto. E por último, a letra E em ir suave, significa encerrar. E o que isso significa? Encerrar a conversa usando o nome correto da pessoa. Ted, foi um prazer te conhecer. João, tenha um ótimo dia. É isso. Porque se você for a um evento e conhecer 20 pessoas e se despedir de cada uma delas pelo nome, de quem você acha que essas pessoas vão se lembrar? De você. E essa é uma habilidade que te faz se sobressair. Então vamos revisar. Lembre-se, mãe e ir suave. Motivar,
estudar e mecanizar. E o que é ir suave? E significa o quê? Vamos lá, fala em voz alta. Identificar. Identifique seu potencial e acredite que você consegue. O R é de realizar. Realize práticas diárias, porque a prática traz o quê? A prática traz progresso. O S de suave significa soar. Diga o nome da pessoa no momento que você escutar. O U em suave é para usar o nome de 3 a 4 vezes no decorrer da conversa. O A em suave é argumentar. Todas as pessoas adoram ser perguntadas sobre elas mesmas. É o assunto preferido delas. Como se soletra? Qual a origem? Qual o significado? Argumente sobre o nome dela. O V significa visualizar. Nós costumamos lembrar do que vemos. Então tente visualizar o que você quer lembrar. Pegue um nome tipo Davi. Me faz lembrar um estilingue. Então eu olho para Davi bem nos olhos, discretamente com a minha mente e começo a imaginar. E por que um estilingue? Porque eu lembro de Davi e Golias. Para João, eu uso um pé de feijão. João e o quê? O pé de feijão, certo? Você pode associar de diversas formas. E essa será sua tarefa de casa. E finalmente a letra E, que significa encerrar. Você encerrar a conversa usando o nome das pessoas. Então, qual é sua tarefa? É realmente simples. Eu quero que você pratique. Pegue nomes e os transforme em uma imagem. A melhor maneira de imaginar isso é pesquisar online os nomes mais populares do seu país. Talvez sejam os principais nomes dos bebês, talvez sejam os 10 principais nomes masculinos ou femininos. Eu quero que você pratique escolhendo nomes e tentando visualizá-los em uma imagem curiosa. E aqui está o truque realmente inteligente. Quando você faz isso, por exemplo, aqui no Brasil, eu pego os principais 100 nomes de homens e penso em uma imagem para cada um deles. Por exemplo, João e o pé de feijão, Davi em Davi e Golias e Miguel em Michelangelo. Se eu pegar os 100 nomes masculinos mais usados, tenho imagens para 60% da população masculina no Brasil. Se eu fizer isso para mulheres no Brasil, vou ter aproximadamente 40% da população feminina com imagens na minha cabeça. E então o que eu quero que você faça é pesquisar online os 100 nomes mais usados no seu país e praticá-los, porque esses são os nomes mais usados. Pratique a visualização de imagens peculiares. E quando você tiver essas listas de nomes, compartilhe e mostre para outras pessoas. Porque quando você ensina alguma coisa, você aprende 2 vezes. Então entre na nossa comunidade e compartilhe com a tribo. Encontre os nomes mais usados no seu país. Pratique e compartilhe as imagens para esses nomes. Muito obrigado, Jim. É uma honra ter você. Este cara está prestes a subir ao palco do A-Fest e conversar com esse público incrível de celebridades e CEOs sobre como entrar em grandes estados de consciência. Boa sorte. Mal posso esperar para te ver no desafio do Super Cérebro, onde Jim vai treinar a sua mente